Levítico capítulo 13. Versículo 45. Isso é novo para você hoje, né? Levítico 13, versículo 45. Quero citar algo que Jesus falou lá na frente, mas eu quero voltar lá atrás, para que você entenda a mensagem dessa noite. Pode ser no sentido espiritual, físico, emocional, sentimental, mas a palavra de Deus não falha para aqueles que abrem o seu coração. Ela não falha. A gente pode falhar, mas a palavra, ela não falha. Enquanto não abrimos o nosso coração para a palavra, nada acontece em nossas vidas. Diz assim, amados: as roupas do leproso em quem esta a praga serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Amém? Se assente, por favor. Pastor, o que isso tem a ver com minha vida ou com a nossa vida? Aqueles que são leitores, aqueles que não são, vão entender hoje o motivo desta palavra que Deus colocou ela para me perseguir durante a manhã que eu estava aqui na igreja. Essa palavra me perseguiu. Eu quero ser nítido e esclarecedor para que você entenda o motivo e a situação a qual nós também estamos passando, enfrentando, mas é necessário a gente olhar para os fatos que o Senhor deixou lá no Antigo Testamento também. Aqui, amado, fala sobre em questão, lei a respeito à lepra, a respeito das pessoas que ficaram leprosas, no Antigo Testamento, sem ter o Novo Testamento, tinha uma divisão destas pessoas. Pessoas que eram leprosas, cego, manco, pessoas que faltava algo do seu corpo, eles eram rejeitados pela sociedade. Eles não podiam estar convivendo no meio da sociedade. E quando eles estivessem andando, ou alguém da sociedade se aproximando, sabe a forma que eles teriam que se expressar? Eles teriam, amado, que se expressar como uma pessoa impura, colocar a mão na boca e dizer: impuro, impuro, e sair gritando. E as pessoas, nesta alerta, elas se apartavam dessa pessoa, porque a lepra é contagiosa. A lepra, a qual está aqui dito, ela é de contágio, amado. E a Bíblia diz que esses leprosos, aqui, amado, a pessoa com essa doença de pele, ela devia rasgar o quê? Rasgar as suas roupas e andar sem adorno sobre a cabeça e cobrir a sua barba e a sua boca. Você imagina a situação desta pessoa? Que humilhante era se fosse nos dias atuais. Mas uma coisa nos aconteceu, que nós hoje vivemos pela graça do Senhor, vivemos pela misericórdia de Deus, mas você imagina a situação desta pessoa. Isso aqui, amado, a pessoa fazia isso, era uma manifestação de luto, e de fato a pessoa estava morta. Por quê? Porque não tinha convívio com as outras pessoas.
Você imagina você ser excluído pela sua lepra, pela sua doença, pelo seu problema. E aqui, amado, ele era excluído. Aqui simboliza, querido, simboliza que a pessoa que está ritualmente aqui, morta, sem convívio. E Deus me faz refrescar a mente, que nós hoje vivemos o tempo da graça e da misericórdia de Deus. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Se você olhar para o Novo Testamento, não há exclusão para Deus, não há exclusão para Cristo. Cristo amado, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para curar as pessoas, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas. Cristo se manifestou, amado, para tirar a exclusão do meio da sociedade. E quando eu leio a Bíblia, eu entendo de fato o que, pastor? Que quando Jesus veio, ele veio para fazer a diferença. Ele veio abrir a porta da salvação. Ele veio libertar os cativos. É por isso que eu amo Jesus Cristo. Porque aquilo que é imperfeito, que não tem solução, que não tem como a porta se abrir, não tem como se libertar das correntes, para Ele tem. Para Ele tem. Pode ser que as pessoas olhem para você e digam, não tem jeito. Não tem salvação, a porta não vai se abrir. Amado, quem tem Jesus, as portas se abrem, os milagres acontecem, a salvação transborda, a cura acontece. Quem abre o coração para o seu Salvador amado, a salvação. Quando eu li esse texto, o Senhor me levou também no evangelho a qual Mateus escreveu. Mateus escreveu, mas na fala de Jesus, amado. Fala que quando Jesus ele está descendo do monte, do local de intimidade que ele estava com Deus. Ele estava no monte, amado. E quando ele está descendo, a Bíblia diz que uma grande, não somente multidão, não está escrito uma multidão, diz uma grande multidão. Uma grande multidão, amado, sabe o que estava fazendo? Estava seguindo ele. Por quê? Estavam seguindo a pessoa de Jesus. Vou falar uma coisa para você. Alguém que conhece Jesus, alguém que tem Jesus, vai ter outro segmento nessa terra? Vai seguir outra coisa nessa terra? Não. Vai seguir aquele que tem poder. Vai seguir aquele que tem intimidade. Vai seguir aquele amado que tem o quê? Que tem obediência com seu Pai. Quando nós o seguimos, não é por aquilo, amado, que Ele pode nos dar, é mais por aquilo que Ele é. Ele é o quê? Ele é submisso à vontade de Deus, Ele é obediente à voz de Deus, Ele é, amado, o próprio Deus na terra. A multidão não estava seguindo um simples profeta. A multidão, a grande multidão, estava seguindo aquele que tinha poder para fazer as coisas acontecer. O que eu trago com isso para você, amado, nessa noite? A Bíblia diz, amado, que eis que um leproso, ele se aproxima. Ele não está gritando, eu sou impuro. Não se aproxima, eu sou impuro, passa de largo passo de mim, não. A Bíblia diz que esse leproso se aproximou. Sabe por quê? Ele viu em Cristo a diferença daqueles que promessavam, para aqueles que falavam em questão da lei, mas não cumpria aquilo que falava. Amado, o leproso viu algo diferente em Jesus. Sabe o que o leproso viu em Jesus?
não viu em Jesus a religião. Jesus, amado, aquele leproso viu algo diferente em Cristo. Até então, sabe por que eu digo isso? Com toda certeza, porque ele foi equivocado em se aproximar de Jesus. Está entendendo? Ele se equivocou, amado, ele quebrou todo o protocolo da lei. Os religiosos estavam todo bonitinho, padronizado e obedecendo a lei. Mas Jesus era algo diferente. Jesus é algo diferente. De tudo que nós imaginamos, Jesus é diferenciado. Sabe por quê, amado? Eu vejo que aquele leproso, ele quebrou o protocolo. Porque ele viu algo de diferente naquele homem. Ele se aproxima de Jesus. Sem medo de ir à forca ou ir para o apedrejamento. Porque não podia se aproximar. Mas a Bíblia diz que aquele leproso, ele se aproxima. Ele não somente aproxima, a Bíblia também diz que ele adora ao Senhor. Para conhecer Jesus de fato e saber que ele é diferenciado em nossa vida, não devemos somente nos aproximar dele. Devemos reverenciar de fato quem ele é em nossa vida. Você entendeu? Tem muita pessoa que só se aproxima, mas não reverencia a pessoa de Cristo. Tem pessoas que se aproximam, mas não adora Jesus da forma que ele merece. Está entendendo? Guarda isso. Tem pessoas, amado, que só se aproximam, mas sem reverência diante do seu Criador. Eu sou próximo de Jesus, mas não bate continência, não obedece, faz a sua própria vontade, busca a sua própria lepra, só se aproxima. Tem muitas pessoas, amado, que só se aproxima, mas aquele leproso viu algo de diferente em Jesus. Ele já se aproximou e já foi se debulhando, adorando o Senhor Jesus. E Senhor, olha para você ver, ó. Ele leva uma palavra derivada com S maiúsculo. Senhor. Ele sabia que Jesus era diferente. Ele não chegou nos religiosos, porque os religiosos iam o quê? Iriam acusar, ele dizer: ei, você leproso, sai daqui. Você está congestionando aqui o público, as pessoas, se aparta, ou então começa a anunciar, a se expressar, eu sou impuro, e assim nós iremos nos afastar. Não, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, e o que mais ele faz, pastor? A Bíblia diz que ele adora o Senhor, dizendo o quê? Senhor, se quiser pode purificar. Quem conhece Jesus, amado, de fato, o reverencia e se expressa com toda a confiança em quem de fato Ele é. Ele é o que para você? Ele é o dono da vida, Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da cura, Ele é o dono, amado, da salvação, Ele é o dono de todas as coisas que foi feita por Ele, para Ele e com Ele. Querido, amado, a Bíblia diz em Jesus faz o quê? Jesus falou: sai daqui, você está fedendo. Jesus viu que ele queria uma mudança. Jesus, amado, estava cercado com uma grande multidão. Mas no meio desta grande multidão, aquele leproso não deixou a grande multidão ou impedir de ele se aproximar de Jesus. Tem muita gente, amado, por causa de uma grande multidão, não quer se aproximar e nem adorar. Ao contrário, quer se afastar. Ao contrário, quer desistir. Ao contrário, quer dar passos para trás. Não, pastor, há uma grande multidão, é impossível
de Jesus me enxergar. É impossível de Jesus me atender. Olha a grande multidão que está diante de mim. Enquanto você olhar dessa forma, você próprio vai criar um muro de impedimento em sua vida. Enquanto você agir desta forma, você si mesmo vai criar esse vínculo aí, essa separação do grande poder a qual Deus tem para executar em sua vida. Está entendendo? Uma grande multidão, olha, Jesus está descendo o monte, descendo, a Bíblia descendo do monte. O que ele vê lá embaixo? Uma grande, imensa multidão. Está descendo. Aquela multidão começa a espremê-lo. E o leproso fala, não estou nem aí. Eu estou vendo algo de diferente nesse Jesus. Porque ele não é religioso. Olha o tamanho da multidão que tenta se aproximar dele. Eu vou quebrar todo o protocolo. Eu estou com lepra, mas eu sei que se eu chegar nele, e que se eu me aproximar dele, e que eu abrir o meu coração e adorar a ele, eu sei que ele vai me atender. Eu sei que ele vai me enxergar. Eu sei que ele vai parar e vai me ouvir. Até então, amado, que ele consegue se aproximar e Jesus consegue enxergá-lo. Eu quero dizer, igreja do Senhor, Jesus quer enxergar você aqui essa noite. Mas para isso, esteja de pé e sente, pastor do céu, o que eu tenho que fazer? Você tem que querer, amado, que Cristo tire toda a lepra da sua vida. Toda sujeira, todo o pensamento contrário, toda a sua vontade, tudo aquilo que é promíscuo e fora dos parâmetros de Deus, tire da sua vida. Pare de buscar, querido, correr atrás de coisas que não acrescentam a sua fé. Para, amado, de ficar atirando para um lado e para o outro. Primeiramente, o seu alvo tem que ser Jesus Cristo. O seu alvo tem que ser o Espírito Santo. O seu alvo tem que ser o céu. Não, querido, em coisas em sua volta. Pastor, e se eu morrer assim? Não, amado. Morra em Cristo. Viva para Cristo. E ande com Cristo. Aquele homem estava, de fato, firme. Eu não ligo o que vai me acontecer, mas eu vou chegar diante dele. E chegou. E quando chega, querido, e quando ele chega, o que acontece? Jesus, amado, ele estende a mão dele. Jesus vê algo, de fato, do que aquela pessoa precisava. Sabe por que às vezes não vemos a mão do Senhor estendida? Porque não reverenciamos Ele de fato. Sabe por que às vezes olhamos e parece que nada acontece em nossa vida? Porque não queremos adorar o Senhor Jesus do jeito que Ele é. Jesus, amado, Ele é humilde, Ele é simples, Ele quer nos fazer, amado, a conquistar coisas imensas. Nós temos que ter coragem do que, pastor? Coragem de avançar na fé. Coragem de dizer, Senhor, tira essa lepra da minha vida. Senhor, me purifica, eu estou falho nisto, eu estou falho naquilo, mas eu quero estar diante de Jesus. Tira, se for possível, tira toda a lepra da minha vida. Tire tudo que está me atrapalhando a crescer e a decolar na fé. Nós temos que ter interesse de se aproximar. Esta aproximação é ter uma intimidade afunilada com Ele. Aleluia. Como é que
você está fazendo? Não, pastor, estou com essa leprinha, eu sou amigo dessa leprinha. Eu não posso abandonar essa leprinha. E aí quer se aproximar do Senhor. Aí quer ter vitória de Deus. Aí quer ter, né, um casamento de Deus. Mas se não arrancar as pequenas coisas da sua vida, jamais chegará nas coisas grandes que Deus tem preparado para você. Grave isso no seu coração. Grave isso na sua alma. Precisamos, amado, nos renunciar. Precisamos, querido, sabe o quê? Se aproximar mais de Deus. Se aproximar e expressar a nossa adoração de corpo e alma e espírito. Está difícil de receber? Entenda isso, querido. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estendeu a mão. Sabe por quê? Porque viu de fato uma pessoa desesperada e viu de fato que entendeu quem de fato Ele era. Quando a gente entender quem Jesus é na nossa vida, Jesus vai nos tocar e vai mudar toda a nossa história. Porque esse homem, Jesus estendeu a mão, tocou nele impuro, cheio de lepra, cheio de sujeira, mas porque ele queria se tornar limpo. Ele queria ser o quê? Purificado. Ele queria ser, amado, alguém diferente. Nós, igreja, temos que ser pessoas diferentes. Diferente. Às vezes chamado de louco pelas pessoas lá de fora. Às vezes chamado de fanático pelas pessoas lá fora. Mas é porque sabe que nós somos, às vezes, chamados dessa forma? Porque estamos muito próximos do Senhor. Estamos expressando o nosso amor, a nossa adoração, a vontade está em sua presença constante. É por isso, amado, que a igreja, a noiva, sofre perseguição. Por quê? Porque a noiva quer ficar parecido dia após dia com o seu noivo. Se o cristão não tiver luta, amado, ele está no time errado. Se o cristão, amado, não tiver prova, dificuldade, é porque ele está no lugar errado. Pastor, eu vim para a igreja para eu ter paz na minha vida. Eu tenho paz. Eu consigo dormir tranquilamente. Mas e as provações estão aí. Mas para quê? Para que possamos sair aprovados por Deus. Para que possamos, amado, ter um carimbo de Deus em nossa vida, aprovado. Aprovado com selo de garantia. Qual que é o selo de garantia? O Espírito Santo de Deus, garantindo a sua vida, aonde? No reino celestial. Amado, nós temos que ter coragem para avançar. Temos que ter coragem para enfrentar grandes multidões. Temos que ter coragem, amado, de olhar somente para Ele. Porque se as circunstâncias estão dizendo não, se as coisas que estão em sua volta dizendo não, é impossível, Jesus amado, não existe impossível que Ele possa resolver em nossa vida. Não tem porta que Ele não possa abrir em nossa vida. Não tem milagre que Ele não possa fazer em nossa vida. Mas precisamos de fato nos aproximar mais e mais da sua presença. Mais e mais adorá-lo e exaltá-lo, porque assim as suas mãos sempre estará estendida para nos socorrer, para nos acudir, para nos levantar e para nos colocar na direção certa, na direção da vitória, na direção do milagre, na direção da salvação. Jesus estende a sua mão, e quando Ele estende a sua mão, Ele toca naquilo que é impuro. Ele toca naquilo que é pura lepra. Mas por que Ele tocou? Porque, amado, Ele viu o coração daquela pessoa. Jesus, amado, Ele só pode tirar alguma coisa quando de fato queremos que Ele toque em nós e tire tudo o que nos atrapalha.
Mas enquanto a gente ficar no muro da indecisão, será que eu vou? Será que não vou? Será que eu arranco ou não arranco? Amado, tem coisas que é necessário a gente nos decidir para que Jesus faça. Se aquele homem não decidisse, fala, não, eu sou leproso, eu sou um derrotado, não tem mais jeito, olha o jeito que eu tenho que andar gritando que eu sou impuro para ninguém me aproximar de mim, e já acabou para mim, ó. Não me incomode, não, mas tem Jesus que pode mudar a sua vida, não quero saber de Jesus, mas não, ele fez algo diferente. E você? Tem feito algo diferente? Você tem despertado a atenção de Jesus na sua vida? Jesus tem despertado para dizer, nossa, eu vou fazer algo, porque essa pessoa de fato teve ousadia de avançar, teve ousadia de fazer algo inusitado, atravessar as multidões, ir até onde Jesus está, e ainda se aproximar dele, e adorar a ele, e Jesus ainda tocar naquele homem. Às vezes, amado, nós atrapalhamos as bênçãos de Deus, porque às vezes não queremos ser purificados de fato por Ele. Temos medo de largar alguma coisa que está nos atrapalhando, acabando conosco, destruindo conosco, mas estamos no mundo da ilusão. Nós temos que acordar para a vida real. Nós temos que nos aproximar de Deus. Temos que acreditar que de fato, que tudo está nas nossas mãos e nas mãos dele. A nossa decisão faz com que ele mande resposta para a nossa vida. Faz com que algo aconteça, que pessoas que às vezes não acreditam, ou desacreditou, ficou desconfiado de você, mas como? Porque ele foi ousado. Porque ela foi ousada. Como assim? Atravessou grande multidão para estar aqui. Atravessou um mar imenso para estar aqui. Não teve medo de enfrentar, não teve medo de ser caluniado, não teve medo, amado, de ser assombrado pelas pessoas em sua volta. Imagina aquelas pessoas. Imagina aquela multidão, amado, dizendo, ei, leproso, está fedendo, sai daqui. Sai aqui no seu lugar. Sai de perto de nós. Você imagina só a cena? É leproso. E tinha isso de destaque em sua vida. Imagina ele. Aquela grande multidão caçoando. Algumas pessoas tentando bloquear ele. Algumas pessoas querendo colocar em perigo. Não, o mestre não vai te receber não. Fica fora. Ele dá licença. Que quem tem palavra não é você, é ele. Que quem tem vida não é você, é ele. Quem tem vitória é ele, não é você. Nós temos que parar de ouvir as pessoas que estão em nossa volta, que às vezes só nos deprime, só nos coloca para baixo, só derrota, só tristeza, só caos. Nós temos que olhar e focar naquele que tem todo o poder. Nós temos que ir em sua direção. Ah, pastor, mas fulano falou mal de mim, não importa. É o que o meu mestre tem preparado para mim. É o que Jesus tem preparado para mim. Eu vou até ele, eu vou me aproximar, eu vou adorar. E se eu tiver leproso, ele vai me purificar. Porque de fato eu quero ser limpo pela presença real dele. Aplauda Jesus. Esse é o fundamento nosso. Tem pessoas que têm medo de decidir. Será que eu vou? Será que não vou? Vai, querido, vai. Atravesse. Nós temos que ter ousadia e coragem para avançar. Eu quero acreditar que essa igreja, você que está aqui, você é essa pessoa ousada, cheio de fé, de confiança. Se você for assim, você vai conquistar. Mas como, pastor? Eu estou de fato, eu estou sólido, eu estou firmado do que eu quero. Eu quero a minha purificação, eu quero a minha libertação. E eu vou atravessar, eu vou encarar qualquer multidão para me aproximar mais e mais do meu mestre. Porque quanto mais me aproximo, mais milagre ele tem sobre a minha vida.
Aleluia. Ele toca em Jesus. Ele atravessa a multidão, atravessa o obstáculo e chega diante de Jesus, e Jesus toca nele, segura nele. Jesus, ele estende a mão e diz: quero sim, Senhor, se é possível, se o Senhor pode, Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode. Jesus falou, tocando nele, diz o quê? Eu quero sim, seja limpo. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus viu que aquele homem estava de fato desejando o que? Ser limpo. Porque ele já chegou o quê? Se humilhando diante de Cristo. De que forma? Chamando, amado, aquele que era filho de carpinteiro, de José e Maria, mas ele deu o quê? Um nome maior para ele: Senhor. Senhor, se pode me purificar, o Senhor pode me purificar, Senhor? Já chegou se humilhando. E quanto mais nos humilhamos diante de Deus, amado, mais Deus, amado, tem para fazer em nossa vida. Mais quebranta o coração dele, mais, amado Deus, ele resolve fazer por nós, quando nós temos sinceridade com ele. E de fato Jesus viu o quê? Sinceridade, viu coragem, viu ousadia, para enfrentar uma grande multidão. E a noiva está fadada todo dia a encarar grandes multidões. A igreja está fadada a encarar todo dia turbilhão de pessoas aqui, multidões de problema, dificuldade, multidões de deserto, mas se nos aproximamos de Jesus, pode ficar tranquilo que ele já assinou embaixo. E na assinatura dele está escrito assim que você é mais do que vencedor. Em quem? Em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Estar nele e se aproximar dele nos torna vencedores. Aleluia. E tem algumas pessoas que não estão vencendo na vida. Por quê, pastor? É o que eu disse aqui. Só quer se aproximar, mas não quer adorar. Não quer largar o pecado, a sujeira, coloca debaixo do tapete, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E é por isso que Ele não faz nada em sua vida. Porque quando você se aproximar do Mestre, desejando ser purificado, Senhor, eu quero que seja arrancada a minha vida de fato. Eu quero ser purificado. Eu vou jogar limpo contigo, Pai. Eu quero ser purificado. Eu quero subir ao céu. Eu quero conhecer-te melhor, muito mais ainda. Aquele homem, ele chegou diante e todo mundo via. Ele não teve vergonha de mostrar quem ele era. Ele não teve vergonha de ficar excluído. Ele se aproximou do Mestre. Ele chegou perto do Mestre e adquiriu o quê? Ele adquiriu limpeza do próprio Senhor Jesus. Jesus o quê? Então, amado, a Bíblia diz que no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Quanto mais nos aproximamos, mais Ele nos purifica e nos limpa, para que possamos andar em sua presença. Não estou dizendo sobre perfeição, porque ninguém é perfeito. Todos nós falhamos e pecamos, mas quanto mais, amado, estamos perto dEle, mais queremos ser purificados.
mais queremos ser parecido com Ele. Amado aqui, amado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos falhos, mas vivendo o pecado, amado, é uma vida errada. Nós temos que abandonar e dizer: Pai, purifica-me, lava-me, para que o diabo não tenha brecha para apontar o meu erro, o meu problema, para que o diabo não entre por essa brecha e me arrebente. Não, eu quero que o Senhor, Pai, me purifica, me limpa, me restaura, me levanta, para que assim eu ande em sua presença. Aleluia! Vamos ficar de pé.